Desde sempre à frente de movimentos por melhores condições para o servidor e para o serviço público no Brasil, a Condicef virou sinônimo de luta. E se há outra palavra para resumir esses 30 anos de história, esta palavra é união. Com o objetivo de abrir caminhos e derrubar os muitos obstáculos que separam os servidores de seus objetivos, nossa missão de promover a unidade entre as diversas categorias do setor público foi determinante para várias conquistas. Se os governos e seus ministérios são gerentes dos negócios da burguesia, priorizando o enriquecimento de banqueiros e empresários, a Condicef é o laço que une os servidores públicos federais em torno de melhorias para a qualidade de vida da população e para o Brasil. É a voz do servidor. E como nosso maior tesouro é a nossa trajetória, relembre com a gente os principais momentos dessas últimas 3 décadas de mobilização. Juntos somos fortes! Fruto de um rico debate ideológico, nascia, no dia 28 de agosto de 1990, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Junto com ela, nascia também o ideal de unidade entre os diferentes setores que compõem o Serviço Público Federal no Brasil. Assim, a Condicef é fundada defendendo os sindicatos gerais como a melhor forma de organização dos trabalhadores no serviço público e inaugurando um novo modelo de agregar companheiros na luta por seus direitos. Há 30 anos, a Condicef nasceu com a missão de representar a maioria dos servidores e servidoras federais, para defender os serviços públicos brasileiros. Nascemos para lutar por um Brasil melhor e mais justo. E nessa luta vamos continuar escrevendo nossa história. Uma história de determinação, unidade e incontáveis desafios, mas também de tantas importantes vitórias. Em meio aos ataques do governo conservador de Fernando Collor, no qual os trabalhadores conviviam com o arroxo salarial, o desemprego, a corrupção e a violência causada pela política econômica do governo, o trabalho de organização sindical e mobilização desempenhada pela Condicef foi fundamental para unir os servidores públicos federais na primeira grande greve. Assim, veio a conquista da reposição de perdas salariais da categoria. Termina, com avanços, um período de lutas na defesa de um regime jurídico único para os servidores públicos federais. Com muita mobilização e luta, foi concedido um aumento da gratificação conhecida como GAI, que passou de 80% para 160%. Com Itamar no poder, a Condicef consegue reverter a situação de anistiados do governo Collor. Uma comissão acompanha a readmissão desses anistiados. No mesmo ano, outra vitória: o direito ao vale alimentação para os servidores. O governo de FHC acelera a adoção de uma política que sacrifica e rouba direitos dos servidores, precarizando o atendimento público de qualidade. A Condicef marca o período com greves e intensas mobilizações. Como resultado, o avanço dessa política é inibido. Em 2000, o primeiro grande acampamento de servidores públicos federais em Brasília marca a história do movimento. Condicef começa a unificação das campanhas salariais, determinantes para as conquistas posteriores. Com Lula presidente, servidores lotam as ruas em protestos contra a reforma da Previdência. A pressão fez com que fosse aprovada uma PEC que amenizava os efeitos da reforma. Greve nacional da categoria mobiliza mais de 75% da base da Condicef e cobra melhorias das condições de trabalho e construção definitiva de um plano de carreira para os servidores que ainda não tinham. Num grande trabalho de força-tarefa no Congresso Nacional, a Condicef e suas entidades filiadas conquistam um aporte de mais de 4 bilhões de reais no orçamento da União para assegurar o cumprimento de acordos firmados ainda em 2005.
No governo de Dilma Rousseff, a presidenta divulga amplamente que não haveria possibilidade de garantir nenhum ajuste às remunerações da categoria. Após greve geral, organizada pela Condicef, é garantido o índice de reajuste de 15,8% e a assinatura de uma dezena de termos de compromisso. Agosto de 2015 marcou o último grande processo de negociações firmado ainda no governo Dilma Rousseff com a maioria dos servidores do Executivo. O acordo incluía reajuste de 10,8% em 2 anos, percentual que foi inferior à inflação registrada no período com a primeira parcela, tendo sido adiantada em 2016. Outros itens foram assegurados no acordo, incluindo uma importante vitória da categoria que garantiu mudanças nas regras que consideram a média das gratificações dos últimos 5 anos para os fins de aposentadoria. Benefícios como auxílio alimentação, dentre outros, receberam reajuste. FENADSEF conquistou o registro sindical publicado no Diário Oficial da União em setembro de 2016, assegurando reconhecimento e segurança jurídica a servidores. A FENADSEF nasce como a unidade de importantes sindicatos gerais, filiados à Condicef, tem uma história na representação dos servidores e segue ampliando sua base de filiados. Aprovada a emenda constitucional 95/16 do teto de gastos, que ainda hoje é um grande entrave para o setor público, inviabilizando investimentos por pelo menos 20 anos. Começa a ser implicada a mudança de regra que garantiu a incorporação de gratificações às aposentadorias. A Condicef, FENADSEF e suas filiadas, com mais de 20 categorias do Executivo Federal em todo o Brasil, participaram da maior greve geral da classe trabalhadora 100 anos depois da primeira greve geral brasileira. A greve mobilizou mais de 40 milhões de trabalhadores e marcou a luta contra as reformas da Previdência, trabalhista e contra a retirada de direitos, sendo considerada legítima pelo Ministério Público Federal. Condicef, FENADSEF firma acordos importantes após grande mobilização de empregados da EBSER e da CONAB. Greves, mobilizações e dissídio marcam avanços e conquistas de direitos importantes para os empregados dessas estatais. Governo Bolsonaro tem início e já mostra que veio, com ataques constantes a servidores e aos serviços públicos. Pela primeira vez na história, o 13º com Condicef e o 4º com FENADSEF elegem chapa única e a direção da confederação é escolhida para os próximos 4 anos, reconduzindo Sérgio Ronaldo da Silva à secretaria-geral da entidade. Em 2019 foi concluída a incorporação de gratificações para aposentados e pensionistas. O ano é marcado por protestos contra a reforma da Previdência. Empregados da Valec se movimentam contra a ameaça de privatização da estatal. Os 30 anos da Condicef chegam marcados por um ano de muitos desafios, pandemia e ataques frequentes do governo aos direitos do funcionalismo. Além de um governo e um presidente que atuam num movimento contrário ao combate à Covid-19, cortes bilionários em investimentos públicos dificultam reação ao novo coronavírus. Mais de 120 mil vítimas e a situação permanece longe de ser resolvida. Milhares de servidores perderam suas vidas, muitos atuando na linha de frente do combate à doença que hoje é a que mais mata no Brasil. O ano que ainda não terminou foi marcado também por muitas ações jurídicas, diversas vitoriosas. A FENADSEF foi reconhecida pela Justiça como representante legítima dos empregados da CONAB e segue na luta pela aprovação do próximo ACT da categoria. O STF formou maioria e decidiu que a redução salarial de servidores é inconstitucional. Condicef, FENADSEF atuou na ação.
Mas isso não tem impedido o governo Bolsonaro Guedes de tentar articular uma PEC para reduzir salários da categoria que não vê seus salários reajustados há mais de 3 anos. Mais ações garantiram direito a muitos servidores em grupo de risco e houveram questionamentos sobre o corte de dinheiro de servidores em teletrabalho. A emenda constitucional 95 é um verdadeiro obstáculo ao avanço do desenvolvimento humano no país, ao processo de democratização e de garantia do serviço público a quem de fato precisa. Quem sofre com essa emenda constitucional que limita os gastos públicos é a população mais carente, que sofre com a falta de saneamento, com a falta de educação, com a falta de transporte público de qualidade, ou seja, serviços elementares, fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, não podem ser alcançados por falta de recursos que são drenados para o mercado financeiro, para aqueles que de fato financiaram um golpe nesse país. Como se não bastasse isso tudo, há um processo de privatização, de entrega das nossas estatais, como é o caso que armam terreno para a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da própria Petrobras. Como se não bastasse isso tudo, ainda fizeram uma série de retiradas de direitos, que é tal da garantia jurídica ao mercado financeiro, como foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o projeto de terceirização, e agora preparam uma reforma administrativa para retirar direito dos servidores e acabar de vez com o serviço público. Só a nossa organização, a nossa existência e a nossa luta impedirá a barbárie. Vamos todos com a Condicef nessa luta, nessa perspectiva de construir uma nova sociedade. Muitas lives com temas de interesse da categoria têm acontecido em meio à pandemia. Mesmo com salários congelados há mais de 3 anos, servidores seguem amargando ataques. O último foi a manutenção de veto que congela salários e direitos daqueles que atuam na linha de frente até dezembro de 2021. Resistência e mobilização seguem fundamentais para superar esse período de grandes dificuldades. Uma jornada de lutas está programada para o segundo semestre. A Condicef, que nasceu da luta, completa seus 30 anos mais ativa que nunca na defesa dos servidores e serviços públicos e defendendo direitos e conquistando, na luta e na justiça, vitórias importantes para os servidores e empregados públicos federais. Respeitando e incluindo, buscando equidade para além da igualdade, em defesa de uma sociedade onde todos e todas possam ter voz e vida. Defendendo aqueles que com seu trabalho deram passos necessários para chegarmos sempre cada vez mais longe. Administrando com o apoio e dedicação dos trabalhadores da entidade e conduzindo com os sindicatos filiados presentes em todo o Brasil a luta em defesa dos servidores e do serviço público. Lutando por respeito, valorização e garantia de relações de trabalho dignas no setor público. Buscando constantemente ampliar o diálogo entre servidores públicos e a sociedade. Defendendo e apoiando a luta de toda a classe trabalhadora, uma luta que é de todos nós. Trabalhando por saúde e integridade na vida laboral. Defendendo a livre organização da classe trabalhadora sem a cobrança do imposto sindical obrigatório. Estreitando laços com trabalhadores do mundo, somos a maior entidade representativa de servidores federais da América Latina. Acumulando debates e conhecimentos para fazer avançar nossas lutas. Neste final de semana, a Condicef alcança mais uma primavera e com muita felicidade desejamos a todos os trabalhadores e a toda a classe trabalhadora que busque uma unidade para derrotar o nosso inimigo comum. Assim seja, a Condicef estará na luta, como sempre, com todos os servidores públicos federais e com toda a classe trabalhadora. Viva a unidade, viva a Condicef! Parabéns e obrigado a todos e todas que caminharam e caminham conosco nessa estrada. Sigamos juntos por outros 30 anos e muito mais.